Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre toda a sua casa. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu tenho uma mensagem hoje, irmãos, que eu acredito que é exatamente o que você precisa ouvir. Olha, irmãos, nós estamos vivendo uma época tão difícil, onde nós ouvimos muitas vozes ao nosso redor, não é mesmo? A voz do medo, a voz da dúvida, a voz da opinião das pessoas, né? Quantas pessoas nos dão opinião sobre a nossa vida, sobre aquilo que a gente deve ou não fazer, e aí então a gente fica confuso, sabe? É como se você pegasse um radinho bem antigo e você tentasse sintonizar numa rádio que você quer, mas você só fica ouvindo chiado. Então, irmãos, o que eu percebo é que hoje as pessoas estão ouvindo só isso, sabe? Só bagunça, só notícia ruim, e elas não estão sabendo qual caminho seguir. E uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é o seguinte: pastor, como que eu faço para tomar a decisão certa? Pastor, como que eu faço para fazer as melhores escolhas da minha vida? Porque até hoje eu confesso que eu estou fazendo muita coisa ruim, muita escolha errada. Irmãos, eu vou trazer um ensinamento hoje aqui que Deus colocou no meu coração. Eu acredito que vai ser um divisor de águas na sua vida. Sabe, Deus não quer que a gente fique tropeçando. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou isso para os discípulos. Certa vez Jesus disse assim, eu preciso ir para a Judéia, porque Deus tem uma obra para fazer ali. Naquela hora, irmãos, os discípulos disseram: Senhor, você ficou louco da cabeça? Da última vez que você esteve lá, as pessoas tentaram te apedrejar. E Jesus falou: olha, vocês não entenderam nada. Aquele que caminha sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele não tropeça. É como se ele caminhasse na luz do sol do meio-dia. Irmãos, nós cristãos não fomos chamados para viver tropeçando, quebrando a cara, fazendo escolhas erradas, vivendo frustrados, com medo, não é verdade? Sabe, eu me lembro quando eu comecei o meu ministério aqui na internet, eu recebi muitas críticas. Inclusive, uma pessoa se aproximou de mim, muito conhecida no nosso meio, e eu já tinha essa amizade com ele, e ele falou: olha, eu vou falar uma coisa só porque eu gosto muito de você. Se você não trouxer polêmicas no seu canal, se você não falar daquilo que o povo quer ouvir, sabe? Notícias contra o pastor, contra o ministério, coisas que acontecem no meio gospel, no meio evangélico, você não vai crescer, o seu ministério não vai para frente. Eu preciso te falar porque, por experiência própria, eu não consigo falar de uma mensagem bíblica, da Bíblia, e fazer com que as pessoas queiram ouvir. Irmãos, aquilo me entristeceu tanto porque não era aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Eu me lembro como se fosse hoje o Senhor falando, mostrando para mim que as pessoas estão perecendo, sofrendo por falta de conhecimento e que Deus queria ensinar o povo dele pela palavra, mas as pessoas não quiseram, as pessoas não estavam dando ouvidos. Irmãos, então estava queimando muito no meu coração o desejo de trazer um ensinamento da Bíblia de forma simples e fácil, mas aquele homem estava querendo me levar para um outro caminho, o caminho da fofoca, das polêmicas, e não é isso que a gente tem visto aqui, irmãos, não só aqui, mas em outras redes sociais também. Então eu vejo que o povo de Deus está muito confuso ultimamente, está tomando decisões erradas. Eu me lembro também, eu tinha acabado de me formar no seminário e uma pessoa falou para mim o seguinte: olha, se você não levar eventos para a sua igreja, se você não levar cantores famosos, pregadores famosos, o seu ministério não vai para frente, não vai frutificar. Então, irmãos, essa muitas vezes é a visão que as pessoas têm. Precisam sempre fazer algo para agradar as pessoas. É como se oferecesse um cardápio mostrando só o que as pessoas querem. Irmãos, a Bíblia não é assim. Tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente não gosta. Jesus, por exemplo, falou muito sobre o inferno. Na verdade, ele falou mais sobre o inferno do que qualquer outro profeta do passado, qualquer pessoa da Bíblia. Será que é porque Jesus era mau? Não, irmãos, Jesus estava demonstrando o amor. Ele queria que as pessoas se arrependessem, que elas não fossem condenadas no inferno. Então a Bíblia deixa muito claro, irmãos, que o ímpio, ele vai perecer no fogo eterno, ele vai sofrer eternamente, mas o justo, aquele que anda com Deus, aquele que se arrependeu dos seus pecados, aquele que está buscando viver na presença de Deus todo dia, esse será salvo, não pelos seus méritos, mas por reconhecer que Jesus ofereceu ali o maior preço de todos. Jesus derramou seu próprio sangue lá na cruz, porque a Bíblia diz que o pecado, ele causa a morte espiritual, mas Jesus morreu no nosso lugar, ele foi separado do Pai ali na cruz por causa dos nossos pecados, tudo pensando na gente. Só que Jesus falou: olha, não caiam na ilusão,
dessas pessoas que dizem, né, que existe vários caminhos. Jesus estava dizendo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até o Pai a não ser por mim. Então, irmãos, eu preciso trazer essa verdade para vocês, doa quem doer, entende? Você também precisa fazer isso onde você está. Não negocie o chamado de Deus para você, tá bom? Não fique ouvindo os pessimistas, as pessoas que falam que não tem esperança. Irmãos, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Eu vou trazer um ensinamento aqui fortíssimo, te mostrando como você pode ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele, amém? E não a vontade dos homens. O apóstolo Paulo mesmo disse lá em Gálatas 1, o versículo 10, se eu fosse obedecer à voz dos homens, se eu fosse dar ouvido às pessoas, eu não seria um servo de Cristo. Então, o meu propósito aqui é fazer com que você seja um verdadeiro seguidor de Jesus, sabe? E não siga a religião, não siga homens, mas siga a fonte, vai na fonte que é Jesus, amém? Glória a Deus. Antes de começar, só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative também o sininho da notificação e selecione a opção todas. Dá uma olhadinha aí no seu celular se já está ativado, porque eu quero que você receba a oração da manhã, a oração da noite, tudo que eu colocar no seu celular, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, como eu estava falando para vocês, olha, o grande perigo hoje em dia é a gente dar ouvido às vozes erradas. Mas também tem um perigo ainda maior, que é deixar que essas vozes erradas nos influenciem, que elas façam com que a gente não cumpra o chamado de Deus para nós. Irmãos, isso é muito perigoso, sabe? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe vários exemplos de pessoas que começaram a dar ouvido a pessoas pessimistas, medrosas, e com isso elas não viveram tudo que Deus tinha para elas. E tem uma passagem muito forte lá no livro de Números, no Antigo Testamento, Números capítulo 13, que fala exatamente sobre isso. Eu sei que muitos de vocês já ouviram sobre essa mensagem, mas eu quero trazer aqui hoje um ponto de vista que talvez você nunca tinha percebido. A Bíblia conta, irmãos, que apenas 10 homens, eles fizeram com que uma nação inteira, isso mesmo, quase 3 milhões de pessoas, andassem no deserto durante 40 anos. Mas não andassem de qualquer forma, elas na verdade começaram a caminhar em círculos. Isso mesmo, elas não conseguiam encontrar uma saída, elas não chegavam no ponto que Deus queria para elas. E aqui eu aprendo uma coisa, irmãos, que uma pessoa pessimista, ela pode influenciar milhares e milhares. Imagine 10 pessoas pessimistas, que foi o caso aqui, eles convenceram milhões de pessoas a não fazer o que Deus queria. Então vamos recordar aqui tudo o que aconteceu ali naquela época para a gente entender melhor o que eu quero te dizer. Irmãos, Deus tinha tirado o povo do Egito com mão poderosa, Deus abriu o Mar Vermelho, lembra? Ele retirou aquele povo, irmãos, quase 3 milhões de pessoas das mãos de Faraó. E depois, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles celebraram muito, fizeram festa, mas logo começaram a sentir fome, começaram a sentir sede. E então Deus enviou um pão do céu. Olha, aquilo foi tremendo, as pessoas ficaram maravilhadas, mas o que Deus tinha para eles era muito melhor, porque afinal de contas eles estavam no deserto, e o deserto é um lugar de passagem, não pode ser um lugar de morada. E você que está aqui me ouvindo hoje, você está passando por uma fase, amém? É uma fase que vai passar, porque com Cristo tudo passará. E você tem que entender uma coisa, se Jesus está com você hoje, mesmo que esteja no deserto, esse é o melhor lugar que você pode estar, porque é um lugar de preparo, é um lugar onde Deus molda o seu caráter, é onde você revê as suas prioridades. Irmãos, aquele povo então aprendeu com Deus muitas coisas, mas eles eram rebeldes. Eles se levantavam o tempo todo contra o líder, que era Moisés, e mesmo assim Deus teve compaixão, Deus teve misericórdia. E então, para confirmar que a promessa de Deus iria se cumprir, que Deus os levaria para uma terra prometida, onde tinha uma colheita boa, onde as frutas eram enormes, lá manava leite e mel, era um lugar muito prazeroso. Irmãos, para confirmar isso, Moisés recebeu a instrução de Deus de enviar 12 espias, um de cada tribo, para que eles vissem a terra com seus próprios olhos. Irmãos, eles foram, eles viram que tudo que Deus falou era realmente verdade. Ou você acha que Deus iria mentir? Irmãos, Deus não é como nós. Deus, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele não mente, Ele não brinca com os nossos sentimentos. Então tudo que Deus te promete é verdade, é realidade. Mas você precisa estar atento ao que Ele tem para te falar, certo?
E então, irmãos, quando eles voltaram para contar para todo o povo, todo mundo estava assim, muito curioso, muito ansioso, querendo saber a notícia. E eles voltaram trazendo umas frutas enormes. Tente imaginar, irmãos, cachos de uvas que eram gigantes. Você mal conseguia segurar aquilo. E eles mostraram, olha gente, realmente é exatamente o que Deus falou. Aquela terra é terra maravilhosa. Mas, irmãos, desses 12 homens, a maioria trouxe um relatório com medo, sabe? Desses 12, 10 deles trouxeram um relatório junto com essa notícia. Eles também falaram uma coisa muito pessimista. Olha só o que está escrito em Números capítulo 13, o versículo 31 ao 33. Diz assim, ó: Então os outros espiões disseram: Nós não podemos lutar contra eles, eles são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra. Eles disseram: a terra que nós atravessamos e exploramos devora os seus habitantes. Todos os homens que nós vimos nessa terra são enormes. Nós vimos até os gigantes, descendentes de Anak, e perto deles nós parecíamos gafanhotos, e era assim que nós nos sentíamos. Olha isso aqui, irmãos, olha o perigo de uma notícia ruim. O relatório deles começou com uma verdade. Eles disseram: olha, a terra é muito boa, realmente é tudo que Deus prometeu, mas ela terminou com uma mentira baseada no erro. Irmãos, quando eles foram espiar a terra, eles viram gigantes, que eles disseram que eram os descendentes de Enaque. Era um povo conhecido por ter uma alta estatura. E na mesma hora, eles tremeram de medo. Por quê? Eles não se viram mais como o povo escolhido de Deus. Eles se viram como gafanhotos. Então, a opinião deles sobre si mesmos mudou por causa do tamanho do problema. Olha isso aqui, irmãos. Eles deixaram o medo distorcer a imagem deles. E pior, a imagem de Deus. Porque eles esqueceram que o mesmo Deus que os tirou do Egito era maior do que qualquer gigante. Deixa eu te falar uma coisa que é muito importante, você que está aqui me ouvindo, você hoje está rodeado por gigantes, não é mesmo? Talvez esse gigante seja o seu casamento, que você não vê uma saída, você não encontra uma maneira de restaurar esse casamento. Talvez seja sua conta bancária, talvez seja sua saúde, talvez seja suas emoções. Você não consegue se controlar, está sempre bravo, nervoso, você acaba maltratando as pessoas da sua própria casa. Olha, tudo isso são gigantes que se levantam contra você. Mas não se esqueça, por favor, de quem você é em Cristo Jesus, amém? Você nasceu de novo. Você agora é propriedade exclusiva de Deus, você agora tem os frutos do Espírito e você não precisa agir pela carne, você pode depender do Senhor e Ele te fortalecerá, amém? Irmãos, então esse foi o relatório daqueles 10 homens, mas a Bíblia continua dizendo que 2 homens, chamados Josué e Calebe, eles viram exatamente a mesma coisa, mas eles tiveram uma perspectiva diferente. E eles não negaram que tinham gigantes naquela terra, realmente, não era exagero, aqueles homens eram valentes, eram fortes, mas eles decidiram exaltar o poder de Deus. Eles disseram assim: irmãos, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos levar em segurança para dentro daquela terra. Então não vamos ser rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo daquela terra, porque o Senhor está conosco. Para os 10 homens que trouxeram o relatório cheio de medo. Irmãos, a voz da dúvida, ela sempre grita mais alto do que a voz da fé. A gente tem que tomar cuidado com isso. O medo deles, irmãos, foi tão contagioso que a Bíblia diz que o povo inteiro começou a chorar, começou a reclamar. Olha só o que eles disseram, irmãos, olha só o que aconteceu. Números capítulo 14, o versículo 1 ao versículo 4, a Bíblia diz assim, ó: Então toda a comunidade começou a gritar e chorar durante a noite toda. Os seus murmúrios se espalharam por toda a comunidade e eles se lamentavam dizendo: se ao menos tivéssemos morrido no Egito ou até mesmo aqui no deserto, porque o Senhor está nos levando para essa terra para que nós morramos na guerra e as nossas esposas e os nossos filhos sejam levados como prisioneiros? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Então eles conspiraram entre si, dizendo: vamos escolher um novo líder e voltaremos para o Egito. Meus irmãos, que tristeza isso aqui, não é verdade? A incredulidade deles, irmãos, foi um insulto a Deus. Eles preferiram ser escravos lá no Egito do que desfrutar de uma terra prometida, só porque eles estavam com medo de lutar e não confiavam que Deus poderia dar essa vitória para eles.
Irmãos, aquilo desagradou tanto o coração de Deus que ele declarou que aquela geração inteira, a não ser Josué e Calebe, eles não entrariam na terra prometida. Eles vagariam pelo deserto por 40 anos, 1 ano para cada dia que os espias passaram na terra, até que todos os incrédulos morressem. Irmãos, olha o perigo da opinião de pessoas que não ouvem a Deus, que não confiam no Senhor, porque a opinião de 10 homens se tornou uma sentença de 40 anos. E talvez você esteja pensando aí, né? Pastor, mas às vezes as vozes pessimistas são exatamente das pessoas que eu amo, porque elas querem me proteger na verdade. Irmãos, eu entendo. Muitas vezes as pessoas que nos desanimam, elas têm boas intenções. Pode reparar. O problema é que elas só conseguem ver com seus olhos naturais. Elas veem os gigantes, da sua vida e por te amarem tanto, elas não querem que você se machuque. Mas elas não receberam o chamado que você recebeu. Elas não receberam a promessa que Deus fez para você, entende? Então vamos pensar aqui no caso de Noé, por exemplo. Deus deu para ele uma missão, certo? De construir um barco, que na verdade era uma arca gigante, no meio de uma terra seca, porque Deus falou que um dilúvio iria cobrir a terra. E aí você consegue imaginar as pessoas em volta de Noé, a zombaria que acontecia? As pessoas deviam ter rido dele por muitos anos, porque ele ficou 100 anos construindo aquela arca. Eu tenho certeza que as pessoas chegavam para ele e diziam: ó o Noé louco lá, tá construindo um navio onde não tem água. Irmãos, a Bíblia não traz esses detalhes, mas é impossível a gente imaginar que ele não passou por críticas, que ele não foi alvo de piadas. Irmãos, a Bíblia repetiu várias vezes na palavra, dizendo assim, que Noé não deu ouvido às pessoas, ele fez tudo o que o Senhor lhe ordenou. Então ele não discutiu, ele simplesmente obedeceu, um dia de cada vez, uma tábua de cada vez, imagina, até que a visão se cumpriu, ele se agarrou à promessa do Senhor, e é isso que você tem que fazer a partir de hoje. Nós já vamos orar daqui a pouco, mas eu me lembrei aqui de um outro exemplo, que é o exemplo de Davi. Porque Davi, ele venceu gigantes, irmãos, não porque ele não tivesse medo, mas porque ele confiava no seu Deus. Na verdade, Davi era um pastor de ovelhas, ele não sabia que ele seria um gigante um dia, entende? E a Bíblia conta que quando o gigante Golias, que era um homem com quase 3 metros de altura, ele começou a zombar de Israel por 40 dias, todos os soldados, inclusive o rei Saul, eles estavam paralisados de medo. É isso que a Bíblia conta. Mas então, de repente, esse pastorzinho, que ninguém acreditava nele, ele ficou revoltado. E deixa eu te explicar uma coisa, se você quiser sair dessa situação sua, não se contente com o fracasso, não aceite a situação que você está, certo? Seja um revoltado no bom sentido, seja um inconformado, porque Davi ele não se revoltou com a altura do gigante, não, mas porque o gigante estava afrontando o nome de Deus. E quando ele se ofereceu para lutar, a primeira voz de dúvida veio da maior autoridade daquela nação, o rei Saul. Sabe o que ele falou para Davi? Davi, você não tem condições nenhuma de lutar contra esse gigante, porque você é apenas um jovem e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Irmãos, posso falar uma coisa aqui? O rei Saul, ele não estava errado. Ele só estava sendo realista. Ele estava olhando para o tamanho daquele jovem e para o currículo daquele gigante. Mas Davi não estava olhando para a lógica humana, ele não estava olhando para si mesmo, ele estava olhando para o histórico que Deus tinha. Irmãos, Davi sabia das vitórias que Deus tinha dado, não só para o povo de Israel, mas para a sua própria vida. E é isso que você tem que fazer hoje, sabe? Comece a se lembrar de todas as vitórias que Deus já te deu. Irmãos, Davi começou a responder para o rei Saul dizendo: Deus vai me dar a vitória, porque ele já me ajudou a matar um leão e um urso, quando eu fui proteger as minhas ovelhas. E naquela hora então, o rei Saul falou: que Deus te abençoe então, que Deus vá com você. Mas faz o seguinte, coloca a minha armadura aqui, porque esse gigante aí, eu vou te falar, viu? Você vai morrer logo se você for nessa sua simplicidade aí, ó. Não vai não, coloca a minha armadura. Irmãos, Davi até tentou usar a armadura, mas era pesada demais, ele não estava acostumado. Ele decidiu então seguir a direção que Deus estava lhe dando e não deu ouvido à opinião daquele rei. Olha, Deus fez grandes coisas ali, todos nós já sabemos, mas a maior vitória que Davi teve, irmãos, foi por acreditar que Deus é quem daria essa vitória, porque o nome de Deus não seria desonrado.
Irmão, sempre que a gente dá um passo de fé, que a gente decide não confiar em nós mesmos, nem na voz das pessoas, e a gente confia só na voz do Senhor, irmão, sempre dá certo. Deus honra a nossa atitude, amém? Talvez você esteja enfrentando aí um gigante no seu casamento, como eu falei, talvez na parte do dinheiro, na saúde, ou até mesmo o ministério que Deus tem para a sua vida e você fica relutando. Aí eu te pergunto uma coisa, quantas vezes mais você vai ficar ouvindo as pessoas, mesmo aquelas que se dizem especialistas, mesmo aquelas que se dizem assim, tão sábias, tão experientes naquela área? Irmãos, quando Deus entrega uma mensagem, quando Deus fala algo, a gente tem que tomar posse, amém? Tome posse, nós vamos orar nesse exato momento e eu creio que assim como Deus deu a vitória para Davi, para Noé, Deus também vai fazer algo grandioso na sua vida. Assim como Josué e Caleb assumiram a terra prometida e eles encabeçaram ali uma nova geração que entrou naquela terra, possuiu o que era deles por direito, porque Deus já tinha entregado essa terra a Abraão lá no passado. Irmãos, assim também vocês vão experimentar o sobrenatural, eu creio, mas para isso você tem que aprender a viver pela fé e não pela opinião dos outros, tá bom? Se você foi tocado por essa mensagem, nós vamos orar agora. Não saia desse vídeo, escreva aqui nos comentários, Deus falou comigo, ou então escreva assim, eu ouvi a voz de Deus hoje e eu vou obedecer. Aleluia? Então feche os seus olhos e no final eu peço para que você compartilhe com o máximo de pessoas. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho, essa mensagem que levanta as pessoas ao invés de derrubá-las, de desanimá-las. Feche os seus olhos e vamos orar. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela nossa vida, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Pai, obrigado pelo teu chamado, obrigado por ter nos escolhido dentre uma multidão e nós queremos assumir aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, muitas vezes nós ficamos tão medrosos, nós ficamos tão ansiosos, cheios de dúvidas e a gente não sabe mais o que fazer. Mas hoje nós entendemos que a maioria das pessoas, na verdade, elas olham só com os olhos naturais, elas olham só com a visão da razão e por isso elas se enxergam como gafanhotos diante dos gigantes que tem à nossa volta. Pai, perdoa a nossa incredulidade, perdoa a nossa reclamação, a nossa falta de confiança no Teu poder, que pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Ela não é uma palavra qualquer, é uma promessa do Senhor para nós. E por isso eu oro por cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo hoje. Pai, não tem sido fácil a vida deles, tem sido na verdade muito difícil. É um deserto que eles estão vivendo, é uma fase, mas eu creio nas Tuas promessas, eu creio na Tua fidelidade. E eu peço nesse momento que o Teu Espírito Santo venha agora com poder e autoridade sobre cada coração. Assim como o Senhor deu a Noé a força, a perseverança para construir uma arca no meio de tanta zombaria. Pai, muitos aqui também estão começando a construir a sua vida espiritual, começando a construir um legado, uma vida de fé, de obediência, que vai fazer a diferença na vida da sua família e de tantas outras pessoas. E é por isso que o inimigo tem se levantado com tanta força, é por isso que o inimigo tem usado tantas pessoas à nossa volta para nos desanimar. Mas eu te peço aqui agora, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de obedecer um dia de cada vez, uma tarefa de cada vez, confiando que o Senhor está no controle de tudo. Ó Senhor, nós oramos por ousadia, a mesma ousadia que o Senhor deu a Davi para enfrentar o gigante Golias, que nós possamos olhar para os nossos próprios gigantes, não com medo, mas com a certeza de que a batalha pertence ao Senhor. Aleluia, que a nossa confiança não esteja em nossa própria força, em nossas habilidades ou recursos, mas no Teu nome, que está acima de todo nome e que é poderoso para nos salvar. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda palavra de maldição, todo relatório negativo, toda opinião contrária que foi lançada contra a vida dos Teus filhos. Nós declaramos aquilo que a Tua palavra diz, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos em nome de Jesus. Eu peço agora, meu Pai, por cura. Cura as feridas emocionais causadas por palavras de desânimo. Restaura, Senhor, a nossa imagem em Cristo. Nós não somos qualquer um, nós somos filhos amados e nós precisamos nos enxergar como o Senhor nos vê.
Oh, meu Pai, nós cremos que somos escolhidos, nós somos justificados e glorificados em Cristo Jesus. Derrama, Senhor, o teu bálsamo sobre esses corações ansiosos, sobre essas mentes preocupadas. E onde houver enfermidade no corpo, nós repreendemos todo o mal. Jesus, coloca a tua mão de poder. Cura essas pessoas agora, Senhor. Vai tocando, Jesus. Tira com a mão, Senhor, toda enfermidade, toda doença, tudo aquilo que aflige esse coração nesse exato momento, Jesus. Vai arrancando dessa pessoa agora. E é em teu nome, Jesus, que nós tomamos posse. Pelo poder do teu nome, nós cremos na cura, no milagre, na restauração e principalmente na fé inabalável que o Senhor está nos dando hoje. Aleluia. E meu querido irmão e minha irmã, se você nunca entregou a sua vida a Jesus, se você sente que tem andado nos seus próprios caminhos, ouvindo todo tipo de vozes, menos a do seu Salvador, eu quero te dar a grande oportunidade da sua vida agora. Deus não te julga, Ele te ama. E Ele quer te perdoar hoje, Ele quer apagar o seu passado, não importa quantos pecados você cometeu, não importa os tipos de pecados. Se você se arrepender agora de todo o seu coração, entregar a sua vida a Jesus e decidir caminhar com Ele, com certeza Ele vai te receber na presença dEle, na eternidade, e a sua vida será feliz e abençoada para todo sempre. Amém? Porque o pecado trouxe a morte, mas a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a salvação por meio de Jesus Cristo. Então, se você quer recebê-lo agora como seu Senhor e Salvador, ore assim comigo de todo o seu coração. Não ore só com palavras, mas que saia diretamente do seu íntimo, do seu interior. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu preciso de Ti. Eu abro o meu coração e eu te convido para entrar na minha vida agora. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu reconheço que sou pecador, mas agora eu creio que o Teu sangue está me lavando e me perdoando. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. A partir de hoje, eu quero viver em obediência, mas eu sei que sozinho não consigo. Sem Ti, nada posso fazer. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Oh, meu querido irmão e minha irmã, se você abriu seu coração de verdade, creia que Jesus te perdoou. Ele não te julga, Ele não joga pedras em você, Ele te oferece uma nova vida. E agora tudo que você tem que fazer é procurar uma igreja que realmente prega a palavra de Deus. Sozinho você não consegue. Irmãos, nós somos chamados para viver em unidade, como corpo de Cristo. Então, procure conhecer pessoas que tenham a mesma fé que você, continue ouvindo a palavra todo dia, compre uma Bíblia se você não tiver, certo? E eu quero te convidar também a estar comigo aqui todo dia, então não deixe de assistir as mensagens, porque em todas elas eu trago a palavra de Deus. Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo, um grande abraço. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com
tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.